Se você gosta de histórias sobre fortunas colossais que desapareceram da noite para o dia, sobre palácios que foram literalmente abandonados com tudo dentro e deixados para apodrecer, se inscreva no canal agora, porque o que você está prestes a descobrir é uma das histórias mais bizarras da elite brasileira do século XIX. Uma história sobre uma mansão que valia o equivalente a 200 milhões de reais em valores atuais, construída com ouro, mármore e luxo obsceno, e que foi simplesmente jogada fora como lixo, abandonada com móveis, obras de arte, joias, tudo deixado para trás como se não valesse absolutamente nada. Vassouras, interior do Rio de Janeiro, 2015. Um grupo de exploradores urbanos invadiu as ruínas do que restava da mansão Correia de Sá. Eles esperavam encontrar paredes vazias, estrutura colapsada, talvez alguns escombros interessantes para fotografar. Mas o que encontraram foi completamente diferente. A mansão estava praticamente intacta por dentro. Móveis ainda nos lugares originais cobertos por 130 anos de poeira. Lustres de cristal pendurados nos tetos desabando. Prataria ainda nas gavetas. Quadros nas paredes, bibliotecas repletas de livros apodrecendo, até mesmo roupas ainda penduradas nos armários, como se os moradores tivessem simplesmente evaporado no meio de suas vidas. E o mais perturbador, havia sinais de que pessoas haviam saído às pressas, jantar ainda servido na mesa de jantar colossal, pratos com restos do que um dia foi comida agora transformada em pó negro, taças de cristal ainda de pé, guardanapos de linho podre, mas ainda dobrados nos lugares. Era como se a família tivesse se levantado no meio de uma refeição e simplesmente desaparecido, deixando tudo para trás, nunca mais voltando, nunca mais se importando com uma fortuna em bens que ficaram apodrecendo por mais de um século. A história começa em 1850, quando Joaquim Correia de Sá e Benevides era apenas um administrador de fazendas no Vale do Paraíba. Ele não era dono de terras, não tinha fortuna familiar, era apenas um funcionário competente que gerenciava propriedades de café para fazendeiros ricos. Ganhava um salário modesto, vivia em uma casa simples com sua esposa Isabela e 3 filhos pequenos. Era o tipo de homem que deveria ter permanecido na obscuridade histórica, mais um brasileiro lutando para sobreviver, nas margens da sociedade imperial. Mas Joaquim tinha algo que a maioria dos homens de sua época não tinha. Ele entendia números de uma forma quase sobrenatural. Conseguia olhar para uma fazenda de café e calcular instantaneamente quantos pés de café estavam produzindo. Quantos escravos seriam necessários para a colheita ideal? Quanto cada talhão de terra poderia render em diferentes condições climáticas? Qual o momento exato de vender para maximizar lucro? Era um gênio intuitivo de economia agrícola. E os fazendeiros para quem trabalhava estavam ficando muito ricos seguindo seus conselhos. Em 1852, um desses fazendeiros, Comendador Silva Prado, estava morrendo sem herdeiros diretos. O velho havia ficado impressionado com Joaquim durante anos. Via nele algo de si mesmo quando jovem. E em seu testamento, para choque de toda a sociedade de Vassouras, o comendador deixou metade de sua fortuna para Joaquim Correia de Sá. Não apenas dinheiro, mas terras, escravos, uma das maiores fazendas de café do Vale do Paraíba. Da noite para o dia, Joaquim passou de administrador assalariado a um dos homens mais ricos da província do Rio de Janeiro. Tinha 32 anos. A sociedade de Vassouras ficou escandalizada. Quem era esse homem sem linhagem aristocrática, sem sangue nobre, sem conexões familiares importantes, de repente possuindo uma das maiores fortunas da região? Os barões do café, orgulhosos de suas heranças e títulos comprados, olhavam para Joaquim com desprezo mal disfarçado. Ele não pertencia, era um intruso.
Novo rico, alguém que não entendia como a verdadeira aristocracia deveria se comportar. E isso enfureceu Joaquim de uma forma que moldaria todo o resto de sua vida. Ele não apenas queria ser rico, ele queria esfregar sua riqueza na cara de todos aqueles barões arrogantes. Queria construir algo tão grandioso, tão obscenamente luxuoso, que eles não teriam escolha senão reconhecer que ele era superior. Joaquim pegou a herança e multiplicou. Ele era tão bom com números, tão intuitivo sobre mercados, que em 5 anos havia triplicado sua fortuna. Comprou mais fazendas, mais escravos, expandiu produção agressivamente. E o timing era perfeito. Os preços do café estavam em alta histórica. A demanda europeia e americana explodia. Fortunas estavam sendo feitas no Vale do Paraíba em uma velocidade nunca vista. Mas mesmo entre os barões do café imensamente ricos, Joaquim se destacava. Ele estava acumulando riqueza mais rápido que qualquer outro, e em 1857 ele decidiu que estava pronto para fazer sua declaração definitiva ao mundo. Ele construiria uma mansão, não uma casa grande como as outras fazendas tinham, mas um verdadeiro palácio. Algo que rivalizaria com as maiores residências da Europa. Algo que deixaria claro que Joaquim Correia de Sá havia chegado ao topo absoluto. Ele comprou um terreno de 50 hectares no ponto mais alto de Vassouras, com vista para o vale inteiro. De lá você podia ver dezenas de fazendas de café se estendendo até o horizonte. Era uma posição geográfica que literalmente colocava Joaquim acima de todos os outros barões. E então começou a construção mais extravagante que o interior do Brasil já havia visto. Joaquim contratou arquitetos franceses, trouxe mestres de obras da Itália, importou materiais de toda a Europa. Cada centavo de lucro de suas fazendas estava sendo despejado naquele projeto. O custo foi astronomicamente crescendo a cada mês. Mas Joaquim não se importava. Dinheiro era irrelevante. O que importava era a declaração que estava fazendo. A mansão levou 8 anos para ser concluída, finalizada em 1865, e o resultado era algo que desafiava descrição. Tinha 180 cômodos distribuídos em 4 andares mais subsolo, fachada neoclássica com 40 colunas de mármore Carrara, importado da Itália. Cada coluna tinha sido esculpida individualmente com cenas mitológicas gregas. O custo apenas dessas colunas seria suficiente para comprar uma fazenda inteira de tamanho médio. A entrada principal tinha portas de bronze maciço, com 6 metros de altura, pesando 2 toneladas cada, decoradas com relevos folheados a ouro, representando a história do café desde a Etiópia até o Brasil. Por trás dessas portas estava o hall de entrada, que sozinho era maior que a maioria das casas em Vassouras. Piso de mármore belga em padrão de xadrez preto e branco, cada peça cortada perfeitamente e polida até brilhar como espelho. O teto estava a 15 metros de altura, completamente coberto com afrescos pintados por artistas italianos, trazidos especificamente para este projeto. As pinturas mostravam cenas alegóricas da ascensão de Joaquim. Ele literalmente mandou pintar sua própria história como se fosse mitologia clássica. O salão de baile podia acomodar 500 pessoas confortavelmente. Tinha lustres de cristal baccarat, 12 deles, cada um pesando mais de 300 quilos. Foram necessárias estruturas de ferro reforçado no teto, apenas para suportá-los. O piso era de madeira de lei brasileira, mas cada tábua tinha incrustações de marfim, formando padrões geométricos complexos. As paredes eram forradas com seda importada da China, tapeçarias que levaram anos para serem tecidas, espelhos venezianos com molduras de ouro. A sala de jantar principal tinha uma mesa única, esculpida de um único tronco de jacarandá que levou 3 anos para ser feita.
Podia sentar 60 pessoas. Estava permanentemente montada com baixela de prata de lei, 180 peças. Cada uma gravada com o brasão que Joaquim havia encomendado para sua família. Um brasão completamente inventado, porque ele não tinha linhagem nobre, mas agora tinha dinheiro para comprar símbolos de aristocracia, mesmo que falsos. Havia uma biblioteca com 15.000 volumes, primeiras edições, livros raros, manuscritos antigos, a maioria em idiomas que Joaquim nem sabia ler, mas que comprou porque bibliotecas impressionantes eram o que aristocratas europeus tinham. Havia uma ala inteira dedicada apenas a quartos de hóspedes, 30 suítes individuais, cada uma decorada em estilo diferente, francesa, inglesa, italiana, oriental, americana. Cada quarto tinha seu próprio banheiro com banheiras de mármore, água corrente canalizada, sistema de aquecimento, coisas que eram raríssimas mesmo em grandes cidades brasileiras. Uma capela privada que podia acomodar 200 pessoas, decorada com vitrais importados da Alemanha, altar de mármore com incrustações de pedras semi-preciosas, órgão de tubos trazido da França. Os jardins foram desenhados por paisagista francês, fontes monumentais, esculturas de bronze e mármore, espalhadas estrategicamente, labirintos de arbustos aparados, roseiras importadas, estufas para plantas exóticas, lago artificial com ponte japonesa, pavilhões para chá, quadras de tênis, estábulos que eram mais luxuosos que a maioria das casas de Vassouras, com acomodações para 80 cavalos puros sangue importados da Europa. O custo total da construção e decoração foi estimado em 3.000 contos de réis, uma soma absolutamente estratosférica. Para contexto, isso seria suficiente para comprar 30 das maiores fazendas de café do Vale do Paraíba. Era mais dinheiro do que a maioria das cidades brasileiras movimentava em anos inteiros de comércio. Era uma demonstração de riqueza tão obscena que até outros barões do café, acostumados com luxo, ficaram chocados. Joaquim havia feito exatamente o que pretendia, construído algo tão grandioso que era impossível ignorar, impossível menosprezar. A inauguração da mansão, em agosto de 1865, foi um evento que durou uma semana inteira. Joaquim convidou literalmente toda a elite do Império do Brasil. Enviou convites para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, até Bahia e Pernambuco. Alguns recusaram, ainda o vendo como novo rico pretensioso. Mas a maioria veio, não porque gostassem dele, mas porque não podiam ignorar alguém que obviamente tinha mais dinheiro que a maioria deles combinados. Vieram barões, viscondes, condes, políticos importantes, comerciantes ricos, fazendeiros poderosos, até membros da família imperial foram representados. Havia champanhe francês em quantidade suficiente para encher uma piscina, comida preparada por chefes importados de Paris, iguarias exóticas vindas de todo o mundo, ostras frescas mantidas vivas em barris de água do mar, transportados desde o litoral, lagostas, caviar, trufa negra, queijos europeus raros, vinhos de décadas de colheitas preciosas, orquestras tocavam continuamente, fogos de artifício eram lançados todas as noites. Foi a festa mais extravagante que o Brasil havia visto. Jornais da época estimaram que apenas aquela semana de celebração custou mais que a construção de uma cidade pequena inteira. E Joaquim estava radiante. Ele havia conseguido. Todos aqueles barões arrogantes estavam em sua casa, admirando sua riqueza, alguns ainda com desprezo mal escondido, mas forçados a mostrar respeito pela pura magnitude do que ele havia construído. Ele circulava pelos salões em trajes feitos sob medida em Londres, joias que teriam deixado reis europeus com inveja, apresentando sua esposa Isabela, vestida com um colar de diamantes tão pesado que ela precisava de suporte no pescoço, seus filhos. Agora adolescentes, vestidos como príncipes. Durante aquela semana, Joaquim sentiu que havia finalmente provado seu valor.
que havia transcendido suas origens humildes e se estabelecido permanentemente no topo da sociedade brasileira. Ele estava no auge de seu poder, de sua riqueza, de sua influência. Tinha 45 anos, uma fortuna que continuava crescendo, uma mansão que era um monumento à sua própria grandeza, e absolutamente nenhuma ideia de que em menos de 20 anos tudo isso seria menos que pó. A primeira rachadura apareceu em 1870. Os preços do café começaram a flutuar de forma preocupante. A oferta mundial estava aumentando, outros países estavam expandindo produção, a competição estava ficando mais acirrada. Mas Joaquim não estava preocupado. Ele havia sobrevivido a flutuações antes. Entendia mercados melhor que ninguém. Aumentou produção ainda mais, pegou empréstimos massivos contra suas propriedades para expandir, comprou mais fazendas, mais escravos, apostou que os preços se recuperariam como sempre faziam, e por alguns anos pareceu que ele estava certo. Os preços se estabilizaram, seus lucros continuaram altos. Mas então, 1888 chegou. A abolição da escravidão. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Toda a economia agrícola brasileira estava baseada em trabalho escravo, e da noite para o dia isso acabou. 130 anos depois, olhamos para a abolição como progresso moral necessário, como algo obviamente correto, mas em 1888, para os barões do café, foi um apocalipse econômico. Suas fazendas dependiam de centenas, às vezes milhares de escravos. De repente, todos eram livres, podiam sair, exigir salários, e a maioria saiu. Décadas de brutalidade e humilhação fizeram com que eles não quisessem nada além de distância das fazendas que os haviam aprisionado. Joaquim tinha 400 escravos trabalhando em suas propriedades. Na manhã de 14 de maio, ele tinha 0. Eles simplesmente foram embora, caminharam pelas porteiras e nunca olharam para trás. De repente, ele tinha milhares de hectares de café maduro pronto para colheita e ninguém para colher, ninguém para processar, ninguém para transportar. Nenhuma mão de obra, exceto se ele pagasse salários de mercado que eram astronomicamente mais altos que o custo de manter escravos. Joaquim tentou contratar trabalhadores livres, ofereceu salários, mas não havia trabalhadores suficientes. A região inteira estava com o mesmo problema, e mesmo quando conseguia contratar alguns, os custos eram insustentáveis. Toda a equação econômica que tornava o café lucrativo estava baseada em trabalho escravo grátis. Remova isso. E de repente não havia mais lucro, havia apenas despesa. A safra de 1888 apodreceu nos pés porque não havia ninguém para colher. Milhões em café perdidos. Simplesmente apodrecendo sob o sol, Joaquim assistiu sua fortuna começar a sangrar em uma velocidade aterrorizante. Os empréstimos que havia tomado para a expansão, garantidos contra o valor de suas propriedades, de repente pareciam impagáveis. Bancos começaram a exigir pagamentos e ele não tinha liquidez, tudo estava em terra, em fazendas que agora valiam uma fração do que valiam antes da abolição, porque ninguém queria comprar propriedades agrícolas em uma economia em colapso. Então, 1889 chegou. A proclamação da República, a monarquia caiu, toda a estrutura de poder que sustentava a aristocracia rural brasileira foi destruída, títulos nobiliárquicos foram abolidos, barões deixaram de ser barões, conexões políticas que levaram décadas para cultivar evaporaram. A nova república estava interessada em industrialização, modernização, urbanização. A era dos grandes fazendeiros de café como classe dominante estava acabando. E Joaquim, que havia gastado décadas e fortunas tentando ser aceito por essa aristocracia, descobriu que estava amarrado a um sistema que estava afundando como o Titanic. Desesperado, Joaquim tentou de tudo. Vendeu propriedades por frações de seu valor real.
tentou diversificar em outros negócios, investiu em indústrias nascentes que faliram, emprestou dinheiro a juros absurdos, usou a mansão como garantia, nada funcionava. A economia estava em transição, o velho sistema estava morrendo, e ele estava morrendo junto. Em 1893, 5 anos após a abolição, Joaquim tinha perdido 3/4 de sua fortuna. Em 1895, havia perdido praticamente tudo. Os bancos executaram suas dívidas, as fazendas foram todas confiscadas, seus bens foram sendo vendidos em leilões judiciais. Ele assistiu décadas de acumulação sendo destruídas em questão de meses. A mansão era a única coisa que restava. Nenhum banco havia conseguido executá-la, ainda porque o processo legal estava complicado. Havia múltiplos credores disputando direitos sobre a propriedade. E enquanto eles brigavam nos tribunais, Joaquim ainda morava ali. Mas não era mais o mesmo homem. Ele havia envelhecido 30 anos em 5. Estava com 75 anos, mas parecia ter 100. A derrota o havia consumido completamente. Isabela tinha morrido de desgosto 2 anos antes. Simplesmente definhou e morreu. Os filhos tinham fugido, envergonhados, incapazes de enfrentar a humilhação social de ver a família despencar do topo ao fundo em questão de anos. Então, em março de 1896, chegou a ordem judicial final. A mansão seria leiloada. Joaquim tinha 1 semana para sair. Os oficiais de justiça chegaram no dia marcado, esperando encontrar resistência, talvez um velho teimoso recusando-se a sair. Mas a mansão estava vazia. Joaquim tinha sumido durante a noite. Ninguém sabia para onde. Simplesmente desapareceu, deixando tudo para trás. E quando os oficiais entraram para fazer o inventário do que seria leiloado, encontraram algo completamente bizarro. A mansão estava exatamente como sempre esteve. Móveis nos lugares, obras de arte nas paredes, prataria nas gavetas, roupas nos armários, bibliotecas cheias. Era como se os moradores tivessem simplesmente evaporado, mas deixado tudo intocado. E o mais estranho, na sala de jantar principal, aquela mesa colossal de jacarandá, estava montada para o jantar. Pratos, talheres, taças, como se esperassem convidados. Mas os pratos tinham comida podre, um banquete que havia sido preparado e servido, mas nunca comido. Como se Joaquim tivesse montado uma última refeição fantasma antes de desaparecer no nada. O leilão foi marcado para 2 semanas depois, anúncios foram publicados nos jornais, seria a chance de adquirir não apenas uma propriedade magnífica, mas todo o conteúdo, móveis, arte, prataria, livros, tudo seria vendido para pagar os credores. O lance mínimo foi estabelecido em 500 contos de réis, uma fração do valor real, mas ainda assim uma soma considerável. E então, algo extraordinário aconteceu. Ninguém apareceu. O dia do leilão chegou. Os leiloeiros esperaram mais, mas nenhum. Comprador potencial apareceu. A mansão mais grandiosa do Vale do Paraíba não conseguiu atrair um único lance. Posteriormente, descobriu-se por quê. Rumores haviam se espalhado, histórias sobre maldição, sobre como Joaquim havia sido amaldiçoado por sua ambição. Como todos que entraram naquela mansão durante a semana de inauguração, haviam eventualmente enfrentado tragédias, falências, mortes, doenças. Era superstição, obviamente, mas em 1896 as pessoas acreditavam nessas coisas. E uma mansão associada com a queda tão dramática de seu dono, parecia azarada. Ninguém queria comprar azar mesmo por um preço baixo. Os credores ficaram furiosos, baixaram o lance mínimo para 300 contos, depois 200.
depois 100, eventualmente chegaram a 50 contos de réis, uma soma ridícula considerando que a construção havia custado 3.000 contos apenas 30 anos antes. Mas mesmo assim, ninguém comprava. O Brasil estava mudando. As pessoas não queriam mansões rurais gigantescas que custavam fortunas para manter, queriam casas modernas em cidades. O interior estava sendo abandonado em favor de urbanização. Uma mansão de 180 cômodos no meio do Vale do Paraíba era um elefante branco que ninguém queria herdar. Eventualmente, os credores desistiram, abandonaram a tentativa de vender. A propriedade ficou em um limbo legal. Tecnicamente pertencia aos bancos, mas os bancos não sabiam o que fazer com ela, não podiam vendê-la, não queriam mantê-la. Então simplesmente a deixaram lá, vazia, trancada, esquecida, e os anos começaram a passar. 1900, 1910, 1920, décadas se acumulando, a mansão ficou ali, sozinha no topo daquela colina, lentamente sendo reclamada pela natureza. O mato cresceu pelos jardins outrora, impecáveis. As fontes pararam de funcionar, a água estagnada virou criadouro de mosquitos. Estátuas foram cobertas por trepadeiras, vidraças começaram a quebrar, o teto começou a vazar. Infiltrações arruinaram afrescos que haviam levado anos para serem pintados. Mas por dentro, surpreendentemente, muita coisa permaneceu intacta, porque a mansão estava trancada. Ninguém podia entrar legalmente. E a superstição mantinha afastados até os ladrões mais audaciosos. Histórias cresceram ao redor da propriedade, diziam que você podia ver luzes se movendo pelos cômodos à noite, que música de piano ecoava do salão de baile vazio, que sombras de pessoas que não existiam dançavam atrás das janelas. Em 1935, 40 anos após o abandono, a prefeitura de Vassouras tentou tomar controle da propriedade, alegando abandono e impostos não pagos. Queriam demolir a estrutura perigosa e usar o terreno para a construção de um hospital. Mas descobriram que a situação legal era tão complicada, com tantos credores históricos tendo reivindicações conflitantes, que levaria décadas de litígio. Desistiram. A mansão permaneceu. Nos anos 60, estudantes universitários começaram a invadir o local. Conseguiam forçar janelas, escalar paredes, entrar naquela cápsula do tempo, e o que encontravam era absolutamente surreal. Tudo ainda lá. Lustres pendurados em tetos desabando, móveis cobertos por décadas de poeira, bibliotecas inteiras apodrecendo, roupas de 1890 ainda penduradas em armários, sapatos enfileirados, joias esquecidas em gavetas. Era como caminhar pela casa de alguém que tinha acabado de sair há 5 minutos. Exceto que tudo estava coberto por uma camada de tempo, poeira de gerações, teias de aranha, mofo, vegetação crescendo através de rachaduras nas paredes, mas os objetos ainda lá, abandonados como se não valessem nada. Nos anos 70, o movimento hippie descobriu a mansão. Começaram a usar como local de encontro, festas, acampamentos, vândalos. Destruíram muito. Pichações cobriram paredes que um dia tiveram papel de parede de seda chinesa. Fogos foram acesos nos salões grandiosos, queimando pisos de madeira incrustada com marfim. Lustres de cristal foram quebrados por diversão, estátuas empurradas e despedaçadas. Livros raros foram queimados para fazer fogueiras. O que 80 anos de abandono não havia destruído foi arruinado em uma década de vandalismo desenfreado. Em 1988, 100 anos após a abolição que iniciou a queda de Joaquim, um grupo de historiadores de Vassouras decidiu documentar o que restava da mansão antes que desaparecesse completamente. Entraram com permissão oficial, câmeras, equipamento de gravação. Passaram semanas catalogando, fotografando, entrevistando pessoas idosas que ainda se lembravam de histórias sobre a propriedade.
E o que descobriram foi simultaneamente fascinante e trágico. Havia uma sala no terceiro andar, trancada por dentro, que ninguém havia conseguido abrir durante décadas. Os historiadores finalmente forçaram a porta e dentro encontraram algo que explicava o desaparecimento de Joaquim. Ele estava lá. Ou melhor, seu esqueleto estava lá, sentado em uma cadeira de frente para a janela que dava vista para o vale inteiro, vista para todas as fazendas que um dia foram dele. Ele não tinha fugido. Havia subido para aquele quarto, trancado a porta, sentado naquela cadeira e simplesmente esperado a morte. Ao lado dele estava uma garrafa vazia de láudano, veneno comum na época. Joaquim Correia de Sá havia se matado naquela última semana antes do leilão. Preferiu morrer olhando seu império perdido do que enfrentar a humilhação de ver tudo sendo vendido. E seu corpo permaneceu ali por 92 anos, mumificado parcialmente pelo ar seco daquele quarto fechado, descoberto apenas quando finalmente alguém se importou o suficiente para procurar. Os historiadores deram a ele um enterro apropriado. Documentaram tudo, tentaram iniciar um processo para transformar a mansão em patrimônio histórico, em museu, mas já era tarde demais. A estrutura estava comprometida demais. Partes do teto haviam desabado. Fundações estavam rachadando. Especialistas determinaram que restauração seria mais cara que construir uma mansão nova do zero. E ninguém estava disposto a investir esse tipo de dinheiro em um monumento à ganância de um homem há muito esquecido. Então a mansão continuou apodrecendo. Hoje, em 2025, a mansão Correia de Sá ainda existe tecnicamente, ou pelo menos partes dela. Grande parte do segundo e terceiro andares desabaram. O teto sumiu completamente, paredes externas ainda de pé, mas rachadas, cobertas de vegetação, as colunas de mármore Carrara, que um dia custaram fortunas, estão manchadas e quebradas. Algumas caíram, a estrutura está condenada, placas de advertência cercam a propriedade avisando que a entrada é proibida e perigosa. Mas pessoas ainda entram, exploradores, urbanos, caçadores de tesouros achando que ainda há algo de valor escondido, adolescentes procurando aventura e ocasionalmente alguém morre, paredes colapsam sem aviso, pisos podres cedem. Em 2019, 2 estudantes morreram quando uma escada desabou sob eles. A prefeitura reforçou as cercas, colocou guardas, mas é impossível monitorar 50 hectares 24 horas por dia. Moradores locais de Vassouras tratam a mansão como uma ferida aberta na história da cidade, lembrete constante de uma era que prefeririam esquecer, a era dos barões do café, da escravidão, da desigualdade obscena. Para eles, a mansão não é um patrimônio a ser preservado, mas um símbolo de injustiça que merece apodrecer. Alguns até dizem que é apropriado que esteja desmoronando, que é justiça poética que algo construído com tanto orgulho e ostentação termine como ruína esquecida coberta de mato. Economistas gostam de usar a história de Joaquim Correia de Sá como exemplo de má gestão de riqueza, de colocar todos os ovos em uma cesta, de não diversificar, de gastar em luxo em vez de investir produtivamente. Mas a verdade é mais simples e mais trágica. Joaquim não era burro, era brilhante com números, entendia a economia melhor que quase qualquer pessoa de sua época. Mas ele cometeu um erro fundamental, confundiu riqueza com valor, confundiu acumulação com significado, construiu uma mansão para provar algo, para forçar reconhecimento, para comprar respeito que não podia ser comprado, e quando a economia mudou, quando o sistema que sustentava sua fortuna colapsou, descobriu que tudo o que havia construído era fundamentalmente sem valor. Você não pode comer mármore Carrara, não pode pagar dívidas com lustres de cristal, não pode comprar dignidade com colunas folheadas a ouro. Ele havia transformado dinheiro em símbolos vazios, e quando precisou de dinheiro real de novo, descobriu que era tarde demais.
A mansão Correia de Sá vale hoje, em termos puramente materiais, menos que zero. O custo de demolição segura excede o valor do terreno. Nenhuma empresa de demolição quer o projeto. É perigoso demais, complexo demais. Então ela ficará lá, continuará desabando lentamente, pedaço por pedaço, até que, eventualmente, talvez em mais 50 anos, não sobre nada além de ruínas tão fragmentadas que até a forma original será impossível de distinguir. E então, até a memória de Joaquim Correia de Sá terá sido completamente apagada, como se ele nunca tivesse existido, como se essa fortuna colossal nunca tivesse sido acumulada, como se esse palácio nunca tivesse sido construído. Será como se tudo tivesse sido um sonho que o Brasil teve uma vez e então esqueceu completamente. E talvez seja isso que Joaquim merece. Não comemoração, mas esquecimento. Não preservação, mas dissolução total. Ele construiu algo para durar séculos e acabou criando algo que seria jogado no lixo em décadas. Há uma ironia cruel nisso, mas também há uma lição. Que grandeza sem propósito é apenas vaidade, que ostentação sem significado é apenas desperdício, que você pode construir palácios, mas não pode forçar o tempo a se importar. E agora me diga, você acha que a mansão Correia de Sá deveria ser restaurada e preservada como patrimônio histórico? Um lembrete do que acontece quando a ambição não conhece limites, ou deveria ser deixada para desabar completamente, permitindo que a natureza apague essa cicatriz do passado? Deixe sua opinião nos comentários, e se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar as próximas histórias deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos falar sobre o Palácio do Café em Santos, onde 200 milhões de dólares em grãos desapareceram misteriosamente em 1924 e nunca foram encontrados. Você não vai querer perder essa história.